tenho obrigação de acreditar que os demônios existem? Sim, é dogma de fé. Recusar a existência dos demônios e de homens maus é justamente recusar a esperança de vencê-los e alcançar a salvação. Deus não criou o mal e nem coisas más. O mal e as coisas más resultaram do pecado dos anjos e depois do pecado dos homens. O inferno foi criado por Deus para a eles serem mandados Lúcifer, os anjos que o seguiram, e depois os homens que morressem em pecado mortal, isto é, na recusa do amor de Deus. Os demônios e os homens maus são os únicos responsáveis pelo que eles se tornaram. Deus não os fez assim, ninguém os fez assim. Assim sendo, seriam os anjos maus tão poderosos quanto os anjos bons? Quando foram decaídos, os anjos revoltosos perderam a virtude, mas não a inteligência e o poder que lhes havia sido confiado por Deus. Eles são, por isso, naturalmente iguais aos anjos bons no que se refere à inteligência, à astúcia e ao poder de influenciar os homens, e até mesmo de interferir na matéria, nas coisas concretas. Os demônios podem, por exemplo, fazer coisas flutuarem. Mas há duas considerações fundamentais que precisamos fazer aqui. Primeiro, mesmo sendo por naturezas iguais aos anjos bons, os demônios não têm a força fundamental que aqueles têm. O auxílio incomparável de Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra. A Virgem Maria, brilhante como o sol e terrível como exército em ordem de batalha, é incomensuravelmente superior a todos os anjos e todos os demônios. Mas os anjos servem a ela enquanto os demônios a têm como inimiga. Por isso, na ordem da graça e da virtude, devido ao apoio incomparável da Mãe de Deus, os anjos bons são mais fortes. Segundo, nada acontece sem que Deus permita. Por isso, até mesmo ações demoníacas e influências do demônio sobre as pessoas só acontece porque Deus não impede. Se Ele quisesse, enquanto Senhor do céu e da terra, aquele que tudo pode, tudo sabe e tudo vê, impediria. Porém, Deus é justo e imutável. Então, Ele mesmo respeita a liberdade que deu a cada uma de suas criaturas e a cada um de nós que decidimos se seremos influenciados pelo bem ou pelo mal. Agora, Satanás pode ter se arrependido da traição a Deus? Se sim, ele pode ser perdoado? Não. Satanás foi condenado para sempre ao inferno. Não pode se arrepender e não pode ser perdoado. Dois grandes estudiosos dos anjos explicam, com base em Santo Tomás, porque não é possível que os anjos decaídos sejam perdoados, ao contrário de Adão e Eva. Em primeiro lugar, porque a prova a que os anjos foram submetidos, a fim de merecerem a bem-aventurança eterna, teve para eles o mesmo efeito que tem para nós homens a morte, ou seja, encerra o período que podemos adquirir méritos e nos introduz na vida eterna, imutável por natureza. Os anjos bons, tendo sido fiéis, passaram a gozar da bem-aventurança eterna. Os maus ou demônios foram precipitados no inferno por toda a eternidade. Em segundo lugar, por causa da natureza angélica. Os anjos, uma vez feita uma escolha, não podem voltar atrás, seja para o bem, seja para o mal. Porque eles não estão sujeitos à mobilidade das paixões humanas. Sua inteligência é perfeita, de modo que eles não podem fazer escolhas provisórias, como o homem. Antes de fazer uma escolha, o anjo é perfeitamente livre. Feita esta, sua vontade adere a ela para sempre, pois todas as razões que o levaram a fazer essa escolha já estavam perfeitamente claras para ele antes que a fizesse. Sendo assim, por que devemos conhecer mais sobre os demônios? Os anjos decaídos são extremamente espertos e maliciosos. Eles sabem exatamente quais nossas maiores fraquezas, aquilo que nos faz balançar na fé, que impede nossos maiores e melhores passos rumo à salvação de nossas almas. Quanto mais se conhece algo ou alguém,
mais armas se tem para lutar contra essa coisa ou esse alguém. Quem é que enfrenta um inimigo sem conhecer suas artimanhas, seus jogos e ataques e os principais meios para vencê-lo? Nenhum soldado vai a uma guerra desarmado. Da mesma maneira, não se pode entrar numa luta contra os males do inferno sem saber com quem se está lutando e o que é necessário para vencê-los, destruí-los. Devemos saber também que os demônios possuem uma hierarquia, assim como os anjos. Segundo um famoso padre exorcista, Antônio Fortia, cada demônio pecou com uma intensidade diferente, em um ou mais pecados específicos. A origem da rebelião dos anjos decaídos, em si, foi o orgulho, mas dele nasceram outros pecados. Padre Fortea afirma: durante os rituais de exorcismo, isso fica muito claro. Há demônios que pecam mais em ira, outros mais em sua egolatria, e ainda outros por desespero. Cada demônio tem, de forma análoga aos seres humanos, sua psicologia, sua forma particular de ser. Ainda que todos tenham se separado de Deus, uns são piores que os outros em maldade. E completa com uma comparação aos coros da hierarquia angélica. De cada uma das 9 hierarquias, caíram anjos, transformando-se em demônios. Ou seja, há demônios que já foram virtudes, potestades, serafins, etc. Ainda que sejam demônios, conservaram seu poder e inteligência. Os anjos decaídos não perderam o poder e a inteligência próprios da natureza angélica, mas perderam a virtude e o amor a Deus. Estão, portanto, separados de tudo o que é bom. Somente odeiam. Jamais poderão ter qualquer tipo de inclinação para sentir compaixão ou amor a quem quer que seja. Por isso, qualquer tipo de tentativa de relacionar um demônio ou um parentesco dele com ações generosas e boas é completamente deturpado e tem justamente a intenção de confundir e mascarar o mal com aparência de bem. Esse é o prazer e a tática número 1 dos demônios. Parecem inofensivos. Os bens aparentes e precários que os demônios podem propiciar a alguém ou a alguns, como, por exemplo, curar doenças, obter dinheiro, solucionar problema de amor, entre outros, são feitos com a intenção de conseguir conquistar a alma dessas pessoas. Mas logo eles mesmos cancelam essas dádivas. Nesses casos, o demônio age como uma pessoa má, que engana a sua vítima com presentinhos e promessas atraentes, até levá-la a um lugar propício para matá-la. Mas, onde ficam os demônios? Logo após a grande batalha, os anjos rebeldes foram expulsos do céu. Os que mais gravemente pecaram foram mandados diretamente para o inferno, para aí atormentarem-se entre si, bem como as almas que lá estão e as que chegam diariamente. Já os demônios que seguiram Lúcifer com menos ímpeto nas recusas às revelações de Deus, foram mandados para os ares, e ficam em lugares tenebrosos e pestilentos, em ambientes de pecado ou de pessoas pecadoras. No fim do mundo, todos os demônios dos ares serão também precipitados definitivamente no inferno. Esses demônios normalmente não tentam diretamente as almas, mas atuam sobre as condições atmosféricas para, dessa forma, alterar nas pessoas os humores e tendências que despertem nelas as más paixões, que as levem ao pecado ou que favoreçam a tentação feita por outros demônios. Os demônios que tentam diretamente as pessoas são aqueles que saem do inferno para esse fim específico. Portanto, fiquemos atentos e sejamos perseverantes na fé. Até mais, e que Deus os abençoe.